Muito boa noite a todos vocês, queridos e queridas, que nesta noite de quinta-feira já estão acostumados a se reunir conosco para aprofundar e acolher o magistério do Papa Francisco. Sobre a mesa, já tem um certo tempo, nós temos a exortação apostólica Amoris Laetitia, sobre o amor no matrimônio e na família. E hoje nós vamos aprofundar o capítulo 7º da Amoris Laetitia. O capítulo que fala da educação dos filhos. Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aí na nossa sala de bate-papo. Se você quiser colocar aí nos comentários o seu nome, a cidade de onde você fala, e nós vamos então nos acolhendo para já começar então o nosso bate-papo desta quinta-feira. Reforçar a educação dos filhos é o tema do bate-papo dessa noite. Você sabe que você pode compartilhar a nossa live e todos os seus amigos no Facebook serão convidados a participar dela. É uma ótima forma de evangelizar. É uma ótima forma de convidar os seus amigos das redes sociais para que eles também participem desse bate-papo sobre o magistério do Papa Francisco. Boa noite, Fernando Souza, de Varginha. Boa noite, Wilson, de Três Corações. Boa noite, Miriam, também de Três Corações, nossa secretária diocesana de pastoral. Boa noite, Rosana Tavares, de Três Pontas. Sejam bem-vindos, bem-vindas, todos vocês e todos aqueles que estão já na nossa sala de bate-papo. Sejam bem-vindos também vocês que não estão participando ao vivo, mas estão vendo, assistindo a nossa live depois que ela fica disponível aqui no Facebook ou também no YouTube. Boa noite, Débora Ribeiro, bem-vinda. Boa noite a todos que vêm bater papo conosco, bater papo com o Papa Francisco, com o magistério do Papa Francisco, nessa noite de quinta-feira, que nós já estamos acostumados a partilhar desde o início do isolamento social. Hoje nós temos a alegria de receber um casal da pastoral familiar da Arquidiocese de Pouso Alegre para aprofundar conosco o capítulo 7 da exortação apostólica Amoris Laetitia, que fala do reforço necessário sobre a educação dos filhos. Antes de apresentar para vocês esse simpático casal, eu quero lembrar a vocês que a nossa live tem parceria com o Gustavo. Se você precisa de uma arte digital ou impressa, desenvolvida com bom gosto e profissionalismo, pede para o Gustavo. Gustavo@opçãoartesgráficas.net.br é o e-mail do Gustavo para você encomendar a sua arte, seja ela digital para veicular nas redes sociais ou impressa, feita na gráfica Opção de Varginha. Se você quer conhecer mais do trabalho do Gustavo, você pode visitá-lo aí no pedeprogustavo.com.br. O Gustavo é um grande parceiro das nossas lives e é ele quem faz todas as artes de divulgação das nossas lives. Um trabalho muito bem feito, como eu disse aí, com bom gosto e profissionalismo, mas mais do que isso, com espiritualidade. Pede para o Gustavo.com.br. Bem-vinda, Kátia Luz, bem-vinda, Tia Celinha, e o Carlos, né, nosso casal coordenador diocesano da Pastoral Familiar. Bem-vinda, Patrícia Maciel,
coordenadora da Pastoral Familiar de Caxambu, com o Joanito, e representantes lá da Forania, Beata Inhaxica. Bem-vinda, Margarete de Varginha. Bem-vinda, Rosângela Moraes. Deus abençoe a você e a todo mundo que está aqui na nossa sala. Muito bem, vamos acolher, então, os nossos convidados de hoje, o Luiz e a Rita. Já são conhecidos da Pastoral Familiar aqui da nossa diocese, porque colaboram na formação dos casais, dos agentes da Pastoral Familiar no nosso regional, então já estiveram aqui pela nossa diocese colaborando na formação dos casais, tanto que a tia Celinha já deu boas-vindas a ele, a Patrícia com o Joanito também já disseram da alegria de tê-los. Bem-vinda, Rita, bem-vindo, Luiz, bem-vindos à nossa diocese mais uma vez, bem-vindos ao nosso bate-papo sobre a mesa desta noite de quinta-feira. Obrigada, Padre Jean. Obrigado pelo carinho e acolhido que o senhor fez a mim. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Deus os abençoe. É uma alegria contar com vocês nesta noite para a gente aprofundar esse capítulo 7º da Amoris Laetitia, né? Um documento tão querido que o Papa Francisco nos presenteou e que é direcionado especialmente às famílias, aos casais e às famílias. Antes de passar a palavra para vocês, eu queria lembrar que nós começamos, na quinta-feira passada, o terceiro momento da exortação apostólica. O Papa fez um ver, depois ele fez um iluminar com a doutrina e a palavra, e a partir do capítulo 6, nós começamos o agir. O Papa apresentou algumas perspectivas pastorais, que nós aprofundamos quinta-feira passada com o Padre Carlos Henrique, e agora o Papa entra numa perspectiva pastoral prioritária para a família, né? Dentre todo o agir da família, existe um agir que é próprio só da família, que é uma tarefa peculiar da família, que é a educação dos filhos. Então é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite, né? Dando as boas-vindas aqui para Marisa Helena e para Sirlene Bertoli, nós então passamos a palavra ao Luiz e à Rita, para que eles se apresentem melhor, né? E também nos ajudem na compreensão desse capítulo 7. Mais uma vez, boa noite. Né? E eu sou o Luiz. Nós estamos casados há 42 anos, temos 3 filhos e 3 netos. Somos coordenadores da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Pouso Alegre e, a partir de 2 anos para cá, nós passamos a pertencer ao Núcleo de Formação de Espiritualidade do Regional Leste 2. E também pertencemos às equipes da Nossa Senhora há um bom tempo já também, né? Mas, pouquinho antes da gente começar o nosso bate-papo, Padre Jean, se o senhor permite, nós gostaríamos de colocar hoje, como é um dia especial para a nossa igreja, é o dia do nascituro, lembrar e rezar uma Ave Maria em intenção das crianças, desses bebês que estão na barriga de muitas mães, que muitos terão a felicidade de nascer e alguns ou muitos também terão o dissabores de não vir ao mundo, né? Não ser acolhido por um mundo. Então, a gente gostaria de rezar uma Ave Maria, se o senhor nos permite. Ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos falar sobre o tema reforçar a educação dos filhos. Os pais têm a responsabilidade inevitável
de realizarem de modo consciente, entusiasta, razoável e apropriado a educação dos filhos. O Papa nos chama à responsabilidade dos pais nesta tarefa da educação dos filhos, com uma pergunta, já no início do bate-papo, né? Onde estão os filhos? A família é o lugar apropriado. A família é o lugar de apoio ao acompanhamento, guia, lugar de diálogo, de simplicidade e carinho nas coisas importantes. Ter uma vigilância sem obsessão é gerar filhos com muito carinho, processos de amadurecimento, de sua liberdade, de crescimento integral, de cultivo da autêntica autonomia. O Papa faz novamente a pergunta: onde estão os filhos? A grande questão não é aonde está fisicamente o filho, com quem está neste momento, mas onde se encontra em sentido existencial, onde está posicionado do ponto de vista de suas convicções, dos seus objetivos, dos seus desejos e do seu projeto de vida. A educação envolve a tarefa de promover liberdades responsáveis e nas encruzilhadas optar com sensatez e inteligência pessoas que compreendam sem reservas que a sua vida e a vida da comunidade estão nas suas mãos e que esta liberdade é um dom imenso. E o Papa fala da formação ética dos filhos. E os pais necessitam também da escola para assegurar uma instrução de base a seus filhos. Mas a formação moral dos filhos nunca pode ser delegada totalmente. E o desenvolvimento afetivo e ético de uma pessoa requer uma experiência fundamental, que é crer que os próprios pais são dignos de confiança. Isso constitui uma responsabilidade educativa, porque com carinho e o testemunho deve gerar confiança dos filhos, inspirar-lhes um respeito amoroso. Educar à vontade e desenvolver hábitos bons e tendências afetivas para o bem. Um processo que vai da imperfeição para uma plenitude maior de maneira indutiva, levar o filho para chegar a descobrir por si mesmo a importância de determinados valores, princípios e normas, em vez de impor como verdade indiscutível. Uma formação ética válida implica mostrar à pessoa como é conveniente para ela mesma agir bem. E o Papa aqui também faz uma coisa muito interessante, que é dizer que tem um hábito, né, na família de cultivar e dizer sempre, por favor, o com licença, o obrigado, que isso vai fortalecendo nos filhos este comportamento. E estes são valores que se tornam virtudes se bem motivados. Então, a educação moral é cultivar a liberdade através de propostas, motivações, aplicações práticas, estímulos, prêmios, exemplos, modelos, símbolos, reflexões, exortações e revisões também do modo de agir e diálogos que ajudam as pessoas a desenvolverem princípios interiores estáveis que possam mover e praticar espontaneamente o bem. E existe também, como o Papa diz, o valor da sanção como estímulo, né? Então, sensibilizar a criança e o adolescente que
as más ações têm consequências. Então, essas sanções aos comportamentos antissociais, agressivos, podem cumprir essa finalidade de sensibilização. A criança corrigida com amor, ela vai sentir que foi levada em consideração e que seus pais reconhecem as suas potencialidades. Uma má ação do filho deve ser corrigida, sim, mas não pode tratá-lo como se há um inimigo, né? Então, os adultos devem reconhecer também que algumas más ações têm muito a ver com as fragilidades e limites próprios da idade. Porque é nocivo uma atitude constantemente punitiva, porque não ajuda a diferenciar a gravidade das ações e provoca desânimo e exasperação. Então, conforme a gente vê lá no Efésios e no Eclesiástico, como o Papa coloca, né? Vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos. A condição fundamental é que a disciplina não se torne uma mutilação de desejo, né? Mas se torne um estímulo para ir sempre mais além. Como integrar disciplina e dinamismo interior, como fazer que a disciplina seja limite construtivo do caminho de uma criança, deve empreender e não um muro que aniquile ou uma dimensão da educação que a iniba. É preciso saber encontrar equilíbrio nos dois extremos igualmente nocivos. Um, pretender construir um mundo à medida dos desejos do filho, que cresceria sentindo-se sujeito de direitos e não de responsabilidades. É uma situação que hoje vivemos muito. O outro é levá-lo a viver sem consciência da sua dignidade, da sua identidade singular, de seus direitos, torturado pelos deveres e submetido à realização dos desejos alheios. E aí, então, a gente vê um realismo paciente, como é o item agora, né? Então, o percurso normal é propor pequenos passos que possam ser compreendidos, aceitos e apreciados, e que impliquem uma renúncia proporcionada. A pessoa que passou pela experiência do abandono, da desilusão, da carência afetiva ou uma má imagem dos pais, vai projetar sobre os valores éticos as imagens distorcidas daquela figura do pai e da mãe ou da fraqueza dos adultos. No caso em que há resistência dos jovens, que está ligada às experiências negativas, é necessário ajudá-los a percorrer um itinerário de cura desse mundo interior ferido, para poder ter acesso à compreensão e à reconciliação com as pessoas e com a sociedade. Então, não adianta a gente querer teimar com uma pessoa se ela está marcada, se ela está ferida. Há necessidade e o Papa coloca muito bem isso, há necessidade de se fazer um percurso com esse jovem, para que haja uma cura desse mundo interior dele ferido, né? Então, a psicologia e as ciências da educação mostram que é necessário um processo gradual para se conseguir mudança de comportamento, e também que a liberdade precisa ser orientada e estimulada. A vida familiar como contexto educativo, né? Uma outra proposta nesse capítulo, né? A família é a primeira escola de valores humanos, na qual se aprende o bom uso da liberdade. Os valores que se vive na infância repercutem durante toda a vida. Porque é na família que se desenvolve o discernimento crítico, não é? As mensagens dos vários meios de comunicação,
porque, infelizmente, alguns programas de televisão, algumas formas de publicidade, sempre incidem negativamente e acabam enfraquecendo os valores recebidos na vida familiar. Educar para a capacidade de esperar é uma tarefa importantíssima da família. Educar para aprender a adiar algumas coisas e esperar o momento oportuno. Ensina-se o que significa ser senhor de si mesmo, autônomo sobre os seus próprios impulsos. Então, a família é o âmbito da socialização primária, porque ela é o primeiro lugar onde se aprende a relacionar-se com o outro, a escutar, a partilhar, suportar uns aos outros, né? O respeito, a ajuda e a convivência, né? E, de certa forma, a família tem sempre que inventar, todos os dias, novas formas de promover esse reconhecimento mútuo. Devemos também repensar os hábitos comuns, cuidando junto da casa comum, né? É um assunto muito atualíssimo, né? A família é a protagonista de uma ecologia integral. Contém no seu interior os dois princípios básicos da civilização humana sobre a Terra: o princípio da comunhão e o princípio da fecundidade. E nos momentos mais difíceis e duros da vida familiar, pode ser muito educativos também. Papa Francisco cita como exemplo a doença, né? Em geral, o tempo de enfermidade faz aumentar aquela força dos vínculos familiares. Então, é importante que a gente lide com a doença também com os nossos filhos, com toda a família, porque quando a doença chega na família, sempre há uma dificuldade. Então, é importante que isso também vai acontecendo e todos participando e todos vão interagindo, porque uma educação que descuida da sensibilidade pela doença humana, o coração dos nossos jovens ficam áridos, ficam insensíveis a isso, né? Então, é uma situação muito complicada. E eu coloco até aqui também, nesse caso da doença, também sobre morte, né? Porque muitos pais, a gente vê escondendo dos filhos sobre assuntos sobre morte, não leva filho em velório porque por filho não presenciar aquela situação. Não, eu acho que é uma coisa que deve ser conversada, dialogada, esses assuntos dentro de casas, porque isso fortalece realmente os vínculos, né? Um outro assunto que interfere muito na família é a tecnologia moderna, né? Ela tem duas vertentes, dois pontos para ser visto, para ser analisado, né? E o Papa Francisco coloca isso. Facilitam para as questões de distância. Ele resolve o problema. Nós estamos longe dos filhos, mas estamos perto ao mesmo tempo. E a própria tecnologia, o telefone, o celular, essas coisas. Ou afastam os que estão próximos. O Papa cita um exemplo até. Quando na hora da refeição, cada um se concentra no seu celular, não interagindo, ou quando um dos cônjuges adormece esperando que o outro se encontra, enquanto o outro está entretido em algum dispositivo eletrônico, né? Televisão, computador, né? Isto deve ser motivo de diálogo dentro da família e de acordos que permitirão dar prioridade ao encontro dos menos, sem cair em proibições insensatas, né? O Papa Francisco chama a atenção de novas formas de comunicação e entretenimento, chegando, às vezes, torna os jovens apáticos, desligados do mundo real. Ele chama isso de
gigantismo tecnológico, né? Está muito comum hoje, dentro dos nossos jovens, dentro da formação de criação dos jovens moderna. E o Papa Francisco também realça a importância de reavivar a aliança entre família e a comunidade cristã para favorecer uma educação integral, né? Particularmente através da catequese de iniciação, com a integração dos pais nesta aliança. E a gente percebe mesmo, né, em algumas paróquias, né, que a gente andou atuando, como que é importante essa interação, né, da família com a catequese, porque isso auxilia, traz os pais, né, às vezes os pais estão totalmente desligados lá, fazem eles participarem desta catequese junto com os filhos, esse acompanhamento, né? E isso é muito importante para o filho também, que está vendo seus pais participarem ali, ou as pessoas que cuidam da criança, né? Então, ele ressalta também sobre as escolas católicas, que deveriam ser encorajadas na sua missão de ajudar os alunos a crescer como adultos maduros, né? E ajudar os pais nessa educação. Sim, a educação sexual, né? O Concílio Vaticano II apresentava a necessidade de uma educação sexual positiva e prudente, à medida que vão crescendo, levando em conta os progressos da psicologia, da pedagogia, das didáticas de forma de apresentação disso, né? Ele faz um questionamento. Nossas instituições educativas assumiram esse desafio? É porque nós vivemos um tempo, gente, em que se tende a banalizar e empobrecer a sexualidade. Só se poderia entender no contexto de uma educação para o amor e para a doação mútua. Assim, a linguagem da sexualidade não acabaria empobrecida, tristemente empobrecida, mas esclarecida. A educação sexual oferece informações que devem chegar no momento apropriado e de forma adequada à fase em que vivem as pessoas, né? As nossas crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens. Então, cada fase tem alguma coisa para se apresentar. Não se pode informar tudo de uma forma geral, né? Então, a gente tem que ter muito essa base, né? E não querendo entrar nos méritos, quantas coisas a gente viu de ruim para crianças, né? Que não deveriam ser para as crianças, né? Então, os pais têm que ficar muito atentos a isso, a essas informações que as crianças estão acolhendo nos seus tablets, na sua escola, né? O que eles estão recebendo? Como eles estão recebendo tudo isso, né? Os adolescentes, os pré-adolescentes, né? Que estão nessa descoberta toda, né? E hoje se descobre essa sexualidade muito jovem, muito, muito novo, né? Então, os pais têm que ficar muito atentos. E tem um valor imenso uma educação que prime por um pudor sadio. Esse pudor sadio, ele vem trazer uma defesa natural da pessoa, que vai resguardá-la, a sua interioridade, e evita que ela seja transformada num mero objeto, né? Então, esse pudor que eu acho que está muito assim, as pessoas, não, né? Não, deixa, né? Não é assim. E a gente tem que ter sim, né? E tem várias coisas aí que vai entrando, tudo, né? Que a gente tem que meditar sobre essas coisas mesmo, né? Parou? Uhum. É irresponsável qualquer convite aos adolescentes para que brinquem com os seus corpos e desejos, como se tivessem a maturidade, né? Os valores, o compromisso mútuo e os objetivos próprios do matrimônio. Assim são
levianamente encorajados. É importante ensinar um percurso pelas diversas expressões do amor. Cuidado mútuo, a ternura respeitosa, a comunicação rica de sentido. A linguagem do corpo requer um aprendizado paciente que permita interpretar e educar os próprios desejos em ordem e uma entrega de verdade. E olha, e frequentemente, quando se fala em educação sexual, né, a gente ouve sempre um convite, né, a proteger-se, procurando o sexo seguro, né? A expressão de sexo seguro é uma expressão que transmite uma atitude negativa a respeito da finalidade procriadora natural da sexualidade e do acolhimento a uma nova vida, né? Então, uma gravidez passa a ser algo assim de coisa ruim, né? E você tem que evitar qualquer custo, né? Então, essa forma de sexo seguro sempre é nesse sentido, né? E a educação sexual deveria incluir também o respeito e a valorização da diferença que se existe, que se abre ao outro, né? E é preciso ajudar a aceitar o seu próprio corpo, como foi criado, ter apreço por este corpo, na sua feminilidade, na sua masculinidade, para se poder reconhecer a si mesmo no encontro com o outro, que é diferente, né? Assim, é possível aceitar com alegria o dom específico do outro ou da outra, né? Obra de Deus. Então, esse corpo é uma obra de Deus e deve enriquecer-se mutuamente, tanto pelo masculino como pelo feminino. Então, isso daí a gente tem que criar na nossa educação com os nossos filhos esse sentido de feminilidade e masculinidade e não esse feminismo nem o machismo, não é? E o modo de ser masculino ou feminino, além dos fatores biológicos ou genéticos, existe também uma multiplicidade de elementos que tem a ver com o temperamento, a história familiar, a cultura, as experiências vividas, a formação recebida, as influências de amigos, de pessoas assim admiradas e outras circunstâncias, né, que exige um esforço de adaptação, né, entre um e outro. Transmitir a fé é na família que se transmite a fé. A educação dos filhos deve estar também marcada por um percurso de transmissão da fé. Muitas vezes dificultada pelas vidas atribuladas dos pais, né? A família deve ser lugar onde se ensina a perceber as razões e a beleza da fé, a rezar e servir o próximo. Os pais são instrumento de Deus para o seu amadurecimento e desenvolvimento. A transmissão da fé pressupõe que os pais vivam a experiência real de confiar em Deus, de procurá-lo, de precisar dele. Porque só assim uma geração conta à outra as tuas obras e anuncia as tuas maravilhas. Isso é o Salmo 145, né? E cada pai contará a seus filhos seus gestos de amor sempre fiel. Está em Isaías 38, 19. Sabemos assim que não somos proprietários do dom, mas somos solícitos administradores. Nosso esforço criativo é uma oferta que nos permite colaborar com a iniciativa divina. Então, nós devemos cuidar de valorizar os casais, as mães, os pais, né? Como protagonistas ativos
de uma catequese. Então, o Papa Francisco ressalta, então, a catequese familiar. Essa catequese familiar, ela serve de grande ajuda como um método bem eficaz para formar os jovens pais e para os tornar bem conscientes da sua missão e de evangelizadores da própria família. Na educação da fé, para as crianças, as crianças vão precisar de símbolos, gestos, narrações. Mas, para os adolescentes, é conveniente estimular as suas experiências pessoais de fé e oferecer-lhes testemunhos assim, bonitos, né? Que se imponham simplesmente pela sua beleza, né? Então, é importante a gente ter noção desses trabalhos, que adolescente a gente cuida de uma forma, não podemos cuidar do adolescente como se cuida de uma criança, como se ensina a uma criança, como se fala sobre essa fé com uma criança, a gente tem que falar de maneiras diferentes, né? Então, como a gente disse lá atrás, né, como o Papa Francisco faz, né, a família tem que estar sempre se reinventando, a família sempre tem que estar procurando novas formas de se fazer as coisas. Os momentos de oração em família e as expressões de piedade popular podem ter mais força evangelizadora do que todas as catequeses e todos os discursos, diz Papa Francisco, né? Depois ele continua. A família torna-se sujeito da ação pastoral, através do anúncio explícito do Evangelho e do legado de múltiplas formas de testemunhos. A solidariedade para com os pobres, aberturas às diversidades das pessoas, a preservação da criação, a solidariedade moral e material para com as demais famílias, principalmente com as mais necessitadas, o esforço pela promoção do bem comum, também mediante a transformação das estruturas social injusta a partir dos espaços na qual ele vive, pondo em prática as obras de misericórdia. São propostas que Papa Francisco coloca para a gente refletir, né? E nós temos a necessidade a necessidade de transferir isso para os filhos, né? Porque senão nós não vamos, a geração seguinte, a nossa, não vai ser uma boa geração. Então, a gente vê que esse capítulo aqui, que é reforçar essa educação nos filhos, como é importante a participação da família, dos pais, tudo, né? E como que é importante a gente estar nessas formações, sempre procurando, porque o aprendizado dos pais vai ser um benefício muito grande para os seus filhos, para toda a família, né? E então, para encerrar, todos deveríamos poder dizer, a partir da vivência das nossas famílias, com este versículo aqui, ó, nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco, em 1 João, capítulo 4, versículo 16, né? Porque só a partir da experiência é que dessa experiência, né, desse que está aqui, é que a pastoral familiar poderá conseguir que as famílias sejam, simultaneamente, igreja doméstica e fermento evangelizador na sociedade. Obrigado. É isso aí. Muito obrigado, Luiz e Rita, pela apresentação desse conteúdo do capítulo 7. De fato, é uma tarefa da família, uma ação importante, esse reforço na educação dos filhos. E o Papa nos oferece aí pistas muito seguras e muito sábias para a educação dos filhos, né? É bonito perceber quando o Papa
em diversos momentos, volta a reafirmar essa questão de que pais e filhos devem desenvolver uma verdadeira relação de confiança, de mútua colaboração e de mútua aprendizagem, né? Não é o Papa chega a usar essa expressão, não devem ser pais onipotentes, né? Os pais não são onipotentes, eles devem também estar dispostos a aprender como estão dispostos a ensinar. Eu acho também muito digno de nota que a gente anote, né, por isso digno de nota, que a gente anote aí que nesse capítulo o Papa dedica 6 números, do 280 ao 286, como vocês apresentaram, ao tema educação sexual. Ou seja, nós temos aqui uma palavra segura, uma palavra do magistério acerca desse tema, que muitas vezes nós discutimos no nível das opiniões pessoais. E não é no nível das opiniões pessoais. Nós temos aqui uma palavra do magistério do Papa, né? Outra coisa muito importante que vocês disseram, e eu acho que merece nota, é que a educação dos filhos é um processo de equilíbrio. Equilíbrio entre o excesso de liberdade e o cerceamento, né? O cerceamento oprime. Se ele oprime, ele acaba deprimindo os filhos. Mas os filhos também podem se deprimir pela falta da segurança dos pais, né? O excesso de liberdade também deprime, também oprime. Os filhos precisam sentir essa segurança. Os pais são estacas firmes, onde eles sabem que encontram segurança. Muito bem. Nós já temos aqui algumas perguntas, pelo menos uma que já está aqui desde o início da apresentação de vocês, e, inclusive, eu quero começar a respondê-la, né? Vou colocar aqui na tela a pergunta do Wagner, de Baipendi. Padre, sua bênção. Deus abençoe. Como orientar nossos filhos quando a professora de inglês diz que vai trabalhar o mês inteiro sobre o Halloween? Então, eu queria começar a responder e depois passo também para vocês. Wagner, linguagem, o aprendizado de uma língua, não é um aprendizado puramente técnico. A língua é uma expressão, por excelência, a expressão de uma cultura. E o Halloween faz parte da cultura dos Estados Unidos da América. Então, a aula de língua inglesa é o lugar de se falar de Halloween. O problema é quando nós queremos falar de Halloween em tudo, né? Em tudo, e tudo vira Halloween. Mas a aula de língua e cultura inglesa é o lugar propício para esse assunto. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, olha, essa professora é boa. Ela não está ensinando só uma língua, uma linguagem. Ela está entrando nos aspectos culturais que estão suportando, estão nos fundamentos da língua. Se há algum medo religioso sobre o Halloween, o remédio é o diálogo. O diálogo em casa, o diálogo com os filhos, mas sem demonizar o Halloween. O Halloween é uma festa popular nos Estados Unidos, como o Carnaval no Brasil. Nós sabemos que já existe Carnaval nos Estados Unidos, como já existe Halloween também no Brasil, né? Não há por que demonizar essa expressão cultural americana. Se há alguma desconfiança, algum medo de que o filho fique influenciado por essa expressão cultural, o diálogo em casa é o melhor caminho. Então, dizer, olha, você está aprendendo inglês, mas você não é americano.
Nós somos brasileiros. Isso não faz parte da nossa cultura. Nós somos católicos. Isso não faz parte da nossa religiosidade, né? Mas sem demonizar, sem dizer, é coisa do demônio, não sei o quê. Não. E valorizar o aspecto cultural que está no ensino. Então, a Patrícia estava dizendo aqui, temos que ensinar desde pequeno que somos todos iguais. Me lembro quando criança, passava muito andarilho, pediam comida. Meus pais faziam eles entrarem e sentarem à mesa conosco. Isso para nós foi muito importante para dar valor na pessoa em qualquer situação financeira. Que bonita experiência, Patrícia, é isso mesmo, né? Somos todos irmãos, como diz agora a nova encíclica do Papa Francisco. O Pedro também põe aqui uma pergunta. Vivemos uma realidade que valoriza muito o sucesso individual, especialmente no campo profissional. A lógica educativa, que se pauta nos processos seletivos, aumenta o espírito competitivo. Nesse contexto, como podemos apresentar a nossos filhos a lógica de uma vida comunitária que se abre ao outro? Pedro, esse é um desafio constante, né? Porque as nossas famílias hoje mal constituem uma experiência comunitária. As famílias dos nossos antepassados, e talvez as famílias dos mais velhos aqui, eram famílias numerosas, que tinham que repartir a comida, que às vezes tinham que repartir o cobertor. E essa experiência vivida no seio da família, ela já constituía uma iniciação à vida comunitária. Agora, hoje, na cultura do bem-estar, os pais têm um filho, quando tem 2, é já um grande número, se tem 3, já são loucos, né? E esse pequeno número de filhos numa única casa não constitui, de fato, uma experiência comunitária. E aí, some-se a isso o elemento que você apresenta, o acirramento da competitividade nos processos seletivos. É um grande desafio, né? Mas me parece que a família continua sendo ainda o lugar para fazer experiências primárias de cooperação. Então, ensinar os irmãos a cooperarem um com o outro, uns com os outros, e não a competirem entre si, né? Mas vamos ver aqui, acho que o Luiz e a Rita já me escutam, né? Já. O senhor nos ouve? Sim, perfeitamente. Querem me ajudar aí na resposta ao Pedro? Nós concordamos com o que o senhor falou, exatamente. O que acrescentamos é o seguinte: nós temos a necessidade de, dentro da família, diminuir essa necessidade de competitividade, né? Hoje nós criamos os filhos para competir, a ser o melhor, a estar na frente, e isso é o grande complicador do processo aí na vida comunitária, porque ele vai com a ideia de que, para que ele possa subir, ele tem que eliminar o outro. E, na realidade, não é isso. Nós somos parceiros. Todos nós somos parceiros. Nós trabalhamos em conjunto. A comunidade, as pessoas, o mundo moderno tem que trabalhar em conjunto. Nós não podemos ser individualistas nisso aí, né? Nesse ponto de competitividade. E, infelizmente, é uma situação que nós, como família, nós como os pais, temos a necessidade de arrumar uma forma de parar com essa, né, formar as pessoas a não ter essa mentalidade, a não estar nessa ideia de que eu tenho que competir, eu tenho que ter o melhor sapato, eu tenho que ter a melhor calça, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter o melhor...
Nada. Cada um tem sua função na vida, não adianta. Vamos fazer de tudo, mas cada um vai ter sua função. Nós não podemos fugir disso. E também eu penso que tem que ser na família o começo dessa mudança. Nós não podemos ficar esperando que a escola mude, que a sociedade mude. É na família que nós vamos construir essas experiências de colaboração que rompem a competitividade. Se nós ensinarmos os irmãos a cooperarem, eles serão um testemunho na escola, eles serão um testemunho na sociedade, e não o contrário. Então, eu penso que o caminho é promover dentro da família, e aí com a família numerosa isso seria mais fácil, mas mesmo que seja mesmo que sejam 2, como é o caso do Pedro, ou quem sabe 3, né? Promover experiências de cooperação e mostrar a eles a importância da cooperação. E, inclusive, na pessoa dos pais, né? Porque, às vezes, os pais são os primeiros que entraram nessa lógica da competitividade e estão competindo dentro da família. E aí a coisa ficou feia, né? Mas os pais colaborando um com o outro e promovendo experiências de colaboração no seio da família, isso vai ser um fermento de transformação da sociedade. Pergunta da Celinha, da nossa coordenação diocesana, da Pastoral Familiar. Hoje é um desafio para todos nós educar os filhos para Deus. Quais os valores evangélicos que podem ser considerados principais recursos a serem aplicados na ajuda à família em conflito? O que vocês acham, Rita e Luiz? Uma das partes do texto que a gente conversou, Papa Francisco propõe a oração em família, né? Coloca lá que a oração em família, a importância, porque se eu e a Rita, se nós dois cultivarmos dentro da nossa casa a oração, a leitura da palavra, a vivência, o respeito, isso vai ser passado. Isso daí vai ser o valor evangélico que nós vamos estar transmitindo. Isso daí para fora, eles vão carregar isso para fora, né? Eu penso, é isso mesmo, porque esses são os valores, né? Que a gente tem que apresentar para a nossa família. Porque se você passa a ter oração dentro da sua família, alguma coisa vai se transformar. Alguma coisa vai acontecer dentro da sua família. O que está acontecendo hoje, que existem muitos conflitos, é que as famílias estão se esquecendo de Deus. Pela vida atribulada, pelos trabalhos, que pai sai para trabalhar, mãe sai para trabalhar, e quando chegam estão cansados, não tem tempo para essas coisas, para se dedicar a isso. E é importante que primeiro venha Deus na família, que aí, quando o casal descobre isso, né, ele passa a ter um outro tipo de comportamento, porque vai sendo moldado, como o Luiz disse, né, a oração acompanhada da leitura do Evangelho, nem que seja um versículo no dia, né, que o casal possa fazer, alguma coisa vai acontecer que vai desenvolvendo eles a serem melhores, a um olhar para o outro, a um ter cuidado para com o outro, a um ser fraterno para com o outro. Essa cooperação também vai existir, né? Então, tudo está alicerçado na oração. E por isso que a gente, na pastoral familiar, a gente tem que ficar sempre assim, preocupados em manter as famílias que estão vivendo isso e em busca das outras que estão em conflito por falta disso, né? E levar essa mensagem. E todo esse processo, eu entendo, ele já se começa desde a gestação.
ele vai começar lá atrás, desde o início, porque é um sentimento, é um ser vivo que está dentro da barriga da mulher, vamos dizer assim. E isso tem que ser cultivado desde lá, porque ele vem sentindo tudo isso, né? Esse filho está sentindo. Então, esta formação é uma formação muito mais profunda do que a gente possa imaginar, né? Eu queria somar a essa resposta, Celinha, dois valores. Um que é muito caro ao Papa Francisco, que é a experiência da misericórdia. Se os filhos experimentam a misericórdia, se os filhos testemunham a misericórdia vivida entre os pais, eles serão capazes, para usar uma expressão do Papa Francisco, de misericordiar. E na hora do conflito, eles serão capazes de ser misericordiosos. O problema é que muitas vezes nós vamos perdendo a capacidade de ser misericordiosos. Então, o marido não é misericordioso com a esposa não é misericordiosa com o marido, eles não se compreendem, eles não exercem esse amor gratuito um para com o outro e depois esperam que isso aconteça nos filhos. Não vai acontecer. A misericórdia só nasce no coração que experimentou o ser misericordiado, né? O Papa Francisco tem isso no seu lema episcopal, né? Misereando ad coeligendo. Quer dizer, ele olhou para mim com misericórdia e me escolheu. Quando eu experimento esse olhar de misericórdia sobre mim, é que eu aprendo a ser misericordioso com o outro. Então, eu penso que é fundamental, é um valor que precisa ser cultivado na família, desde o ventre materno, como dizia o Luiz, é o valor da misericórdia. Mas junto com esse valor da misericórdia, tem um outro que eu já falei aqui para falar da misericórdia, que eu acho que também está fazendo muita falta. É o valor da gratuidade. Nós somos os primeiros a colocar preço, inclusive para os filhos. Você passa de ano que eu te dou isso. Você quer isso de presente? Então eu quero ver se você se comporta melhor. Se você obedecer mais, você vai viajar. Se você não obedecer, você não vai viajar. E nós esquecemos o valor da gratuidade, que é tão fundamental para a experiência do amor como para a experiência da misericórdia. Então, eu penso que a vida de oração que eles apontaram é muito importante para que a gente cultive esses dois outros valores, da misericórdia e da gratuidade. E eles mudarão o ambiente familiar e mudarão também o ambiente social, porque são valores que estão distantes da nossa realidade. Temos aqui uma pergunta da Belga. A Belga está aqui conosco toda quinta-feira. Padre, sempre acreditei que é responsabilidade dos pais a educação dos filhos. Não podem delegar a professores, catequistas, etc. Valores são aprendidos em casa. Já ouvi uma mãe dizer que colocou a filha de 2 anos na escolinha para ela aprender a dividir. Gostaria de ouvir suas opiniões sobre. Belga, a primeira coisa que eu queria fazer notar aqui na sua pergunta é que provavelmente essa criança é filha única, né? E se ela é filha única, talvez a experiência mais próxima de irmãos que ela vai fazer vai ser na escolinha. Então, ela vai aprender a dividir entre iguais na escolinha, né? Agora, você tem toda a razão que a educação de valores se dá em casa. Mas eu não quero responder tudo, não. Eu quero deixar o Luiz e a Rita também responderem. A gente vê muito isso mesmo, né? Que tem que pôr a criança pequenininha na escolinha para realmente aprender a dividir, a ser solidário, né?
porque lá eles vão ter os iguais, né? Como o senhor disse. É isso mesmo. Então, às vezes a necessidade mesmo, porque os pais, é aquilo que o senhor falou, né? Que quando o marido e a mulher não sabem dividir, como que vai ensinar o seu filho, não é? Então, tem que vir dos pais, sempre tem que vir dos pais, né? Quando a criança apresenta um determinado problema, o problema não está na criança, porque está nos pais, que estão transmitindo algo errado para o filho, né? E o filho vai aprender aquilo que está vendo nos pais, né? Então, eu acho que esse testemunho, como o Papa Francisco também fala do testemunho, né? Esse testemunho também a gente passa para os nossos filhos, né? Desde pequenininhos eles vão percebendo essas coisas. E os pequenininhos também são muito espertos, né? Eu aproveitaria um pouquinho essa colocação, isso que a Rita está colocando, para linkar com o tema da semana passada. Porque a preparação para o sacramento do matrimônio se dá nisso aí. Também faz parte disso. Porque ele está passando o dividir, né? Ele está aprendendo a dividir. Porque como é que eu vou entrar no sacramento do matrimônio se eu não aprendi a dividir? Vai ser um sofrimento? Vai ter uma guerra interna? Então, ela faz parte disso daí. Olha, ele vai linkar lá a preparação para os noivos, que é iniciada no ventre da mãe, né? No ventre da mãe, que ela está começando a preparar o filho para a convivência comunitária, a convivência da divisão, né? A convivência da misericórdia, da gratuidade, tudo isso que o senhor comentou na pergunta anterior. Então, tudo isso aí eu acho que está linkado. Esta é o verdadeiro a preparação para a formação do indivíduo e para a preparação para o matrimônio também. Infelizmente, além da diminuição do número dos filhos, que priva o filho único da experiência da comunidade de iguais, né? Se ele, além de não ver nos pais, às vezes, a divisão, ele não tem irmãos para dividir, né? Para dividir o quarto, para dividir o cobertor, para dividir a comida, né? Além disso, nós temos um outro elemento, que é o processo de isolamento familiar. Já era um processo grande na nossa sociedade, mas com o isolamento social, ele ainda se agravou mais. Porque alguém poderia dizer, padre, tudo bem, ele não tem irmãos, mas ele tem primos. Mas hoje os primos já não convivem como antigamente. Porque às vezes estão um numa cidade, outro na outra cidade, outro no outro lugar, são estranhos uns aos outros. Que bom seria se eles tivessem oportunidade de conviver, oportunidade de condividir as coisas, inclusive o aprendizado dos valores. Quando isso não vem acompanhado de um egocentrismo paterno, né? Não, eu não deixo os meus filhos se misturarem com os primos, porque os primos não são educados. Quem sabe educar sou eu. Eu quero ensinar assim, eu quero ensinar assado, então é bom que eles não convivam com os outros. Lê do engano. Você está ensinando um monte de coisa, mas não está ensinando a experiência da sociabilidade, da comunitariedade, tão fundamental para a nossa vida humana. Né? Bom, tem uma pergunta agora muito interessante do Pedro, que eu, a princípio, não sei responder. Mas vamos ver se o Luiz e a Rita nos ajudam aí. Ó. Pedro diz assim, muitos de nós adultos não recebemos uma educação sexual que enxergasse a sexualidade para além da genitalidade. Talvez por isso tenhamos dificuldade para abordar isso com nossos filhos. E aí a pergunta danada. Há na igreja alguma iniciativa que nos ajude nesse sentido? Vocês conhecem alguma, Rita e Luiz? Olha,
Eu vou falar sinceramente. Nós pertencemos às equipes de Nossa Senhora, né? Há uns belos anos atrás, foi-se colocado esse estudo sobre a sexualidade, que a gente achou muito interessante. E eu acho assim que deveria voltar, retomar isso, né? Porque hoje nós vivemos outros tempos. Os tempos, assim, eles vão mudando rapidamente, né? E há necessidade de se voltar a ter esses estudos, assim, porque ajuda muito. Porque como as equipes de Nossa Senhora são grupos de casais, né? Então, ali se discute, há uma interação, há uma entreajuda ali de todos, né? Cada um tem uma experiência e com essa troca vai se crescendo, né? E eu penso que a única vez que eu vi um estudo assim mesmo foi dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora, sabe? Aí fora, não. Agora, a gente, né, como pastoral familiar, nós estamos trabalhando com o INAPAF, que ajuda muito nesse aspecto, que é a formação de agentes de pastoral. Então, ele já começa a dar um impulso, né, a despertar para isso, para que a comunidade possa sentar e começar a trabalhar isso também, a estudar isso também, né? Porque, como ele disse, a gente não tinha essa visão de sexualidade, né? E agora, nessas formações que a gente está passando, a gente já dá uma introdução a isso. Então, agora, cabe a cada agente ir começar a se fortalecer e pesquisar e ir atrás, né? Nos documentos da igreja, inclusive, né? Que é importante a gente ter isso mesmo. E tem que ser a partir da gente mesmo, a formar grupos de estudo sobre essas coisas, porque é muito importante esse estudo da sexualidade e não da genitalidade, como vinha se estudando, né? A gente via nos encontros de noivos antigamente, fazia parte da genitalidade, né? Ia lá, mostrava, né? O aparelho reprodutor do homem, o aparelho reprodutor da mulher. Hoje a gente não vai mais por aí, né? A gente vai pelo aspecto da sexualidade, né? Desse amor, dessa doação mútua, desse carinho, né? A outra parte, né? É o ser mulher, é o ser homem, né? A gente tem a necessidade de buscar alguma coisa, de evoluir e fugir um pouquinho, porque o que está sendo trabalhado nas escolas? A sexualidade da genitália e não a sexualidade, a palavra sexualidade do feminino e do masculino. Então, nós temos a necessidade, sim, o pai e a mãe, os adultos, têm a necessidade de procurar, né? De buscar alguma coisa. Se a igreja nós não estamos tendo condição de propor alguma coisa, mas que ele procure alguma coisa em ambiente que possa ser salutar para ele. Tá? Agora, a igreja tem que... que somos nós. Que tem que buscar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Nós temos que sair, porque nós temos... Eu costumo dizer o seguinte, nós temos duas dificuldades dentro da igreja em falar da sexualidade e conversar sobre dinheiro. Toda vez são dois assuntos que são fechadíssimos. Quando se fala em dinheiro, se fala na sexualidade, ninguém consegue falar, todo mundo patina. Então, eu acho que a gente tem que se abrir, sim. Nós temos que buscar formação, temos que se inteirar. Nós já temos muito são formados em psicologia, em medicina, que poderia nos ajudar, que poderia ser acolhido pela igreja para essa formação, principalmente numa camada mais pobre da sociedade, né? Uma camada mais baixa, que tem muito pouco acesso à informação e à formação. Acho que falamos demais. Não. Eu acho que o Luiz toca num ponto muito importante na resposta ao Pedro. Pedro, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer
é com que esse assunto deixe de ser tabu, deixe de ser um assunto intocável. Então, por que que nós partilhamos tantas impressões sobre tanta coisa, mas a sexualidade é um assunto intocável, né? É um assunto que não se expõe, que não se fala. Então, acho que o primeiro caminho seria isso. Luiz e Rita, o Pedro é o nosso coordenador diocesano da catequese. Então, por isso eu queria provocar o Pedro mais um pouquinho. Pedro vai se lembrar que a Lúcia de Caxambu sempre nos provoca, tendo em vista a catequese dos adolescentes, que nós deveríamos colocar na escola catequética diocesana uma aula sobre afetividade e sexualidade, porque esse assunto é muito recorrente na catequese dos adolescentes. Talvez seja esse um caminho, né? A gente criar aí um grupo de estudo, a gente criar aí uma reflexão a partir da catequese, quem sabe contando com o apoio da pastoral familiar, das equipes de Nossa Senhora, que também já tem esse material elaborado, para a gente deixar de fazer com que isso deixe de ser um tabu e a gente aprofunde a reflexão nesse sentido, né? Bem, pergunta do Wilson. O Wilson nos pergunta o seguinte: educação na contemporaneidade, o que mudou? Os pais estão participando mais da vida dos filhos? Depende qual o aspecto. Se nós observarmos no aspecto escolar, talvez estejam mais preocupados. Mas no aspecto catequético, fugiu a palavra aqui. De fé. Transmissão de fé, talvez nós estamos muito omissos, né? Mas eu acho que os pais deveriam se inteirar, conviver mais com os filhos. A gente tem observado, por exemplo, você chega na catequese, nas paróquias, né? Vamos lá pegar a catequese de primeira Eucaristia. A gente tem observado que quando se chama os pais dos filhos para participar de uma reunião, é meia dúzia que vão, e muitas vezes só a mãe. O pai está omisso, né? O pai não aparece, dá a impressão que até que ele não tem pai, só tem mãe, porque quem está ali, quem convive são as mães, quem está buscando é as mães. Então, eu acho esse a grande falha, né? Os pais, os dois, como pai e como mãe, têm uma dificuldade hoje em dia, talvez pela necessidade de trabalho, e alguns fatores extra fora, de não conviverem terem essa vivência com os filhos, né? Estar junto dos filhos nesse momento. Porque foi diferente do nosso. Os nossos pais conviveram conosco dentro das capacidades que eles tinham, né? de conhecimento intelectual, mas viveram a situação tanto da escola quanto na formação da fé, na catequese. E hoje eu acho isso muito distante. A vida moderna hoje, nesse aspecto, ela é muito falha. E nos preocupa muito isso futuramente, né? Como será? Como se os pais que foram criados né, lá atrás, vivem essa realidade hoje, como serão esses filhos quando forem pais com relação a isso, né? Com relação à educação intelectual, à educação da fé? Como que vai ser esse comportamento? Isso é preocupante. Quer falar? Eu penso que hoje os pais estão envolvidos em tanta coisa, em tantos processos, e envolvem os filhos também em tanta coisa. Tem que estudar, tem que ir para o inglês, tem que ir para a academia, tem que ir para não sei aonde, que acabam ficando mais ausentes uns dos outros. Não é só o pai ausente da vida dos filhos,
mas às vezes também os filhos ausentes da vida dos pais, né? Cada um no seu processo, sem uma interação desses processos. Por quê? Porque desapareceu o aspecto comunitário, que a gente falava no início das perguntas, né? A família deixou de ser propriamente uma comunidade. Ela passou a ser simplesmente um lugar onde muitas vezes a gente vai dormir, né? Porque durante o dia está cada um para o seu lado e às vezes mal se encontra, né? Então, eu acho que recuperar esse aspecto comunitário da convivência familiar é uma urgência, né? Sim, com certeza. O Papa Francisco coloca muito nessa... Pode falar. Pode falar, Luiz. Não, o Papa Francisco coloca muito nessa obrigação de cuidar, de acolher o filho. Ele coloca muito isso, né? E os pais estão... Primeiro passo, nós temos que, como pai, como mãe, nós temos que mudar o conceito hoje. Da forma como nós estamos indo, nós vamos ser uma máquina apenas. Exatamente apenas isso. A função vai ser procriativa, criar, pôr no mundo e mais nada. O mundo se vira em dar o resto, em formar o resto. Se nós não pararmos e refletirmos a mudança, não quero dizer que a gente tem que voltar ao que era 20, 30 anos atrás, não é isso. Mas eu acho que nós devemos aproveitar a modernidade, o que nós temos hoje, a própria tecnologia, os bens materiais que nós temos, para ser trabalhado a nosso favor. Porque hoje nós trabalhamos a favor da tecnologia e a favor dos bens materiais, né? Então, há necessidade de que invertamos essa coisa, porque senão eu vejo o futuro assim um pouco sombrio, né? Pois é. A tia Celinha, ela fez uma pergunta aqui que eu acho que nós já tocamos quando respondíamos ao Pedro. Mas olhemos de novo a questão com a tia Celinha. Como não recebemos orientação na família sobre educação sexual, como explicar aos nossos filhos a diferença entre afetividade, sexualidade e sexo? Hoje, o tempo moderno não está tudo misturado no tempo moderno hoje, que ninguém consegue separar as coisas da forma como está sendo jogado, né? A afetividade, o Papa Francisco coloca nesses termos, né? O carinho, o amor, a proximidade, o respeito, a educação, né? A sexualidade o jeito de ser de cada um. É o jeito de ser de cada um, como a Rita disse, né? E o sexo é um momento que foi dado ao homem e à mulher um momento de prazer, um momento me foge aqui as palavras para colocar, né? Mas é um momento especial do ser humano. Nós não podemos jogar fora. Esse momento ele é feito, ele é preparado para a criação. Então, nós não podemos desprezar isso. É um momento muito sublime, é um momento muito especial, é um momento em que eu quase... eu posso até falar uma coisa assim meio pesada, não sei se eu consigo, né? Mas é um momento que eu consigo ser criador, né? Mas não um criador como foi Jesus Cristo, não. Mas como foi Deus na criação do mundo. Mas eu sou um criador de um ser. Eu estou me comparando. Nós somos a mesma carne, o mesmo tudo, a mesma coisa. Então, esse é o sexo para a gente, né? Ele é unitivo, né? Ele é procriativo e unitivo, o sexo. Então, ele tem que ter um respeito especial. Ele não pode ser tratado como se trata aí a nossa sociedade em geral, né? De uma forma muito pejorativa, muito assim, vulgar, né? Banalizado, muito banalizado, né?
Então, a gente tem que ter esse conceito. Por isso que, quando a gente fala assim, que a gente tem que ter Deus na vida, para a gente entender essas coisas, né? Porque senão a gente fica sendo levado pelo mundo, pelas coisas do mundo, né? O que vem de informação do mundo é o que vale, né? E não aquilo que a gente aprende na nossa doutrina, né? E quando a gente lê lá no nosso catecismo sobre tudo isso, que tem tudo isso lá, né? A gente vai sendo bem informado, né? E a gente, através das leituras, né? Que coisa mais maravilhosa, o Cântico dos Cânticos, né? E todas essas coisas vão trazendo para a gente coisas assim, bem divinas, das coisas que são criadas em nós, né? Onde o Papa Francisco afirma, né? Que a gente tem que conhecer o nosso corpo e ver que é uma obra de Deus. Então, a gente tem que passar isso. Mas se os nossos filhos não veem essa convicção em nós, como que eles vão aprender só pelas nossas palavras, né? Então, nós temos que viver isso para poder passar para os nossos filhos. Porque eu penso assim, que nossos pais, eles não falavam, mas eles viviam. E a gente, então, sentia isso, né? Esse é o diferencial. Que é importante, é o sentir também, né? Não é só o falar. E no tempo deles também não havia essa necessidade, porque a sociedade não deturpava e não havia essa facilidade que existe hoje, né? Mas eu penso, tia Celinha, que o segredo seja resgatar o ser humano na sua integralidade e não seccionar essas coisas, né? A afetividade, a sexualidade, o sexo, mas compreender e buscar transmitir aos filhos que esses são elementos, são dimensões de um ser humano que é mais inteiro, de um ser humano que tem um monte de outras dimensões, dentre as quais essas. Porque quando nós particularizamos estas dimensões, nós fazemos o mesmo movimento que a sociedade está fazendo, de supervalorizar essa dimensão. É claro que para nós ela é uma dimensão carente, mas vamos tentar por uma outra via, a via da integridade. Porque quando a gente separa essas questões da afetividade e da sexualidade, nós corremos o risco de ser muito puros com isso, né? É uma tentação comum no ambiente de igreja, da gente tratar essas questões como se fossem questões menores dentro da espiritualidade, como se fossem questões desnecessárias, perdão, até que precisam ser negadas. E não é assim, né? Tem um papel importante, é obra de Deus. Deus nos deu um corpo sexuado, Deus nos deu um corpo capaz de ser co-criador com Ele, como dizia o Luiz, e nós temos que resgatar essas dimensões no seu valor, né? Não no seu desvalor, mas no seu valor, porque depreciada, ela já está com a banalidade, ela já está com a banalização. O que nós precisamos é apreciá-la, mas apreciá-la no seu lugar original, né? Como expressão de comunhão, como experiência de céu, né? Aquilo que o Luiz estava tentando dizer lá, né? O Papa diz aqui na própria exortação que a comunhão dos corpos é uma experiência divina, né? É uma nesga de céu, é uma fagulha da eternidade que é dado ao casal experimentar, né? Então, a minha dica é tentar compreender o ser humano na sua integralidade. E nessa integralidade, a sexualidade e a afetividade são umas dentre muitas outras dimensões que precisam ser valorizadas.
Deixa eu ver mais perguntas. O Pedro diz, quem sabe a sexualidade não seja uma seara a semearmos esforços. É isso mesmo, Pedro, eu acho que é por aí. Né? O mesmo Pedro diz, penso que hoje há a abertura a um diálogo que não existia, é verdade. Crianças ficavam à parte, comiam à parte, só falavam para responder se autorizadas. Mas o que temos feito com essa abertura, essa é a questão. Né? De fato, hoje as crianças estão muito mais integradas. Mas o que nós fazemos com essa integração, com essa abertura? Querem ajudar aí, Luiz e Rita? Eu entendo hoje, Padre Jean, que há uma dificuldade hoje dos pais entre a maneira de ser e a maneira de falar. É uma dificuldade muito grande para que isso sincronize, né? Antigamente, os pais não falavam desse assunto conosco, mas eles, da forma como viviam, a gente entendia e passava para a gente aquilo que tinha que ser passado. E hoje a gente tem a palavra, né? Tem como falar, e muitas vezes temos dificuldade de passar a vivência, o dia a dia, não só de palavras, mas com gestos, né? Hoje os pais têm essa dificuldade, porque fica, muitas vezes, o excesso de trabalho dificulta, distancia isso, né? E os filhos veem a palavra, mas não veem o gesto. Ou veem o gesto, mas a palavra contradiz o gesto. As duas coisas estão se contradizendo. Elas não têm uma sequência, uma lógica. Nós temos agora aqui 2 comentários interessantes que eu quero colocar aqui na tela. Um é da Marisa Helena, e ela diz assim: eu tive a graça de receber orientações dos meus pais, e graças a Deus consegui orientar e falar abertamente com meus 2 filhos homens. Não tenho filhas, mas sou do tipo que acho que se você responder todas as perguntas dos filhos, desde pequenos, criamos um vínculo de confiança. E quando for mais séria a questão, né, não constrange. E quando são pequenos, eles se satisfazem com uma simples explicação. O outro comentário é o da Miriam, que diz assim: apesar de toda a modernidade, de tudo estar escancarado nas mídias sociais, os pais ainda têm vergonha de falar de sexo. O Papa Francisco afirmou há pouco tempo que o prazer sexual vem de Deus e os cristãos devem saber aproveitá-lo. Querem comentar esses 2 comentários? Os 2 comentários estão corretos, não tem o que acrescentar. Como diz lá, falei e disse, ponto. Está certíssimo, é isso aí. Os 2 comentários se expressaram muito bem. Parabéns, é isso aí. É isso aí. A gente não pode esquecer, Padre Jean, que os pais modernos também têm muitas coisas positivas, muitas coisas boas que devem ser valorizadas, né? Nós não podemos, a gente, de repente, está falando um assunto assim meio direcionado, mas os pais hoje têm muita coisa boa que a gente tem que ressaltar e que a gente não pode jogar fora. E aproveitá-las. E aproveitá-las, né? Então, é isso aí. Exatamente, concordo com vocês. Muito bem, aqui para mim não tem mais perguntas. Não sei se alguém de vocês ainda tem alguma pergunta e quer aqui nos enviar rapidinho, mas nós já podemos caminhar para o nosso encerramento. E nessa linha do encerramento, eu queria combinar com vocês o seguinte: o capítulo 8º, o próximo capítulo que nós vamos estudar, da exortação apostólica Amoris Laetitia,
que tem por título Acompanhar, Discernir e Integrar a Fragilidade, é o capítulo central dessa exortação, né? É o capítulo mais polêmico, mas é o capítulo que toca naquelas questões que levaram o tema da família a 2 sessões do Sínodo. E para trabalhar conosco o 8º capítulo, nós convidamos a professora Cristina, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, já conhecida da nossa província eclesiástica, pois ela veio na nossa semana de liturgia falar sobre o matrimônio. Então, agradou muito com a sua presença, de tal forma que agora nós a convidamos para trabalhar esse capítulo 8º. Porém, esse capítulo 8º não vai ser trabalhado na próxima quinta-feira. A próxima quinta-feira é dia 15 de outubro. E 15 de outubro é dia de Santa Teresa de Ávila. Além disso, é dia do professor. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos fazer uma live especial sobre a educação. Vocês se lembram que na sequência passada, nós fizemos um pequeno intervalo e fizemos uma live sobre o racismo, né? Na próxima quinta-feira, nós vamos fazer uma live sobre o Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco. O Papa Francisco está propondo ao mundo um novo Pacto Educativo Global. Então, nós vamos, no âmbito da Pastoral da Educação, propor uma live para a próxima quinta-feira sobre os desafios da educação e o Pacto Educativo Global. E vamos fazer uma conversa mais ampla, quem sabe aí com 3 convidados sobre esse assunto, como fizemos com a live sobre o racismo. E nós vamos estudar o capítulo 8 só no dia 22 de outubro. Certo? Então, fazemos uma pequena pausa nesta semana. Não que não tenhamos live. Vamos ter uma live sobre educação. E voltamos com Amores Letícia no dia 22 de outubro, com o capítulo 8, sobre acompanhar, discernir e integrar a fragilidade, com a professora Cristina, de Pelotas, dia 22 de outubro, ok? Se não temos mais perguntas, eu quero então agradecer ao Luiz e à Rita por esta agradável e brilhante participação no nosso Sobre a Mesa, né? Obrigado pela generosidade de vocês, obrigado por, desde o primeiro momento em que nós fizemos o convite, aceitarem de prontidão, né, mais esse desafio, mais essa tarefa, essa missão, né, agora nesses meios digitais que são novos para todos nós, né? Vocês estão acostumados a dar cursos presenciais no INAPAF, nas paróquias, né? Mas agora já estão quase experts em lives também, em formação remota por ambiente digital. Obrigado pela generosidade, obrigado pelo testemunho de vocês, obrigado por estarem aí firmes na missão, não obstante o isolamento social, né? Eu deixo com vocês a palavra para vocês considerarem o que quiserem no final e também se despedirem daqueles que estão aqui na nossa sala. Pode agradecer. Pode falar. A gente quer agradecer mesmo de coração a oportunidade de estar aqui fazendo essa live, né? Porque realmente, como o Padre Jean disse, é uma novidade para a gente, né? A gente passa uns apuros, né? Mas a gente chama uns anjos aí, né, para nos ajudarem. Um filho ajuda aqui, o outro ajuda ali, e vai dando as dicas, e a gente vai conseguindo, né, participar. Mas é uma alegria a gente ter participado aqui com vocês. Obrigada a todos que estiveram aí presentes, com as suas perguntas, com a sua participação.
pelo carinho de vocês todos, né? A gente agradece muito e fica muito feliz por cada um de vocês, tá? E vocês vão estar sempre em nossas orações, vocês, o Padre Jean, e toda essa formação, né? Que a gente, quando o Padre Jean disse que fez o convite e nós de pronto aceitamos, é por causa disso, porque a gente tem que fazer parte disso, né? A gente tem uma missão, e essa missão, quem nos envia não somos nós, é o próprio Jesus que vai nos levando, e Nossa Senhora vai à frente e vai abrindo tudo para a gente, né? Então, é isso que tem acontecido mesmo com a gente. E a gente, então, agradece e fica muito feliz por cada um de vocês. E obrigada, Padre Jean Paul, por essa oportunidade. Obrigado, pode contar conosco quando precisar. Nós estaremos sempre à disposição. Nós recebemos muitas graças, então nós temos que também passar essas graças que a gente recebe, né? Foi um momento de muita alegria. A gente se dedicou uma semana, cada dia um pouquinho, nessa montagem de todo esse trabalho. Então, isso para a gente é muito gratificante. Pode contar conosco. Que bom, ficamos felizes. O pessoal está expressando aí nos comentários a gratidão, o agrado por essa noite de bate-papo com vocês. Antes de encerrar, eu queria lembrar a todos nós que a partir de amanhã essa nossa live está disponível no YouTube. É só você procurar lá, Paróquia de Careaçu, no YouTube, e você copia o link que vai aparecer aí na barra, e você pode compartilhar esse link em qualquer rede social, já que ele estará no YouTube. Então a gente coloca lá no YouTube para facilitar o seu compartilhamento. Mas ela fica também disponível aqui no Facebook, na minha página do Facebook. E não posso esquecer também de recordar a cada um de vocês para que vocês não deixem de celebrar o Dia do Senhor em família, né? Miriam, coloca para nós aí nos comentários o link do Dia do Senhor em Família.blogspot.com, para que todo mundo tenha aí no link, aí nos comentários, o link para baixar lá no Dia do Senhor em Família.blogspot.com o roteiro para o próximo domingo. Ele já está sendo diagramado, a partir de amanhã ele já estará lá no blog, e posso dizer para vocês, eu faço a revisão final toda semana, está precioso. Nós vamos mudar a temática do Evangelho nesse domingo, né? Porque até agora nós viemos 3 domingos falando da vinha. O Evangelho falava da vinha do Senhor. A partir do próximo domingo, o Evangelho vai falar do banquete. E é muito bom, é muito bonito, é muito curioso perceber que quando Jesus foi falar do céu, ele não falou de um mosteiro, onde o silêncio é absoluto. Quando Jesus foi falar do céu, ele não falou de uma disciplina de exército. Quando Jesus quis apresentar o céu, ele falou de um banquete, onde tinha muita comida, muita bebida, muita música, muita dança, muita alegria. É esse o céu apresentado por Jesus e que nós vamos começar a compreender no próximo domingo. Ainda não podemos todos ir à missa. Por isso, baixe o roteiro lá no link que a Miriam está colocando aí no comentário do nosso bate-papo, para que você celebre com a sua família, com a sua igreja doméstica, na sua casa, o Dia do Senhor ao redor da palavra. O Dia do Senhor.blogspot.com. Rita e Luiz, meu abraço. Muito obrigado de novo pela participação de vocês, né? Um abraço a toda a família de vocês e muito obrigado mesmo por essa simpatia, por essa atenção, por essa generosidade. Que Deus recompense o esforço de vocês,
o empenho de vocês na missão. A todos vocês que estão conosco desde o início da live, muito obrigado, porque você também dedica essa parte da noite de quinta-feira à sua formação, ao aprofundamento, ao acolhimento do magistério do Papa Francisco. O Papa Francisco nos presenteou essa semana com mais uma pérola, que oxalá nós consigamos aprofundar aqui. Fratelli Tutti, todos irmãos, uma encíclica. E encíclica quer dizer uma carta circular, uma carta para todo o mundo. E ele diz lá que é para todas as pessoas de boa vontade, né? Então, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Não vai ser o próximo, mas vamos chegar lá a estudar aqui a Fratelli Tutti, né? Essa pérola do magistério do Papa Francisco sobre a fraternidade e a amizade social. Temas muito importantes ele trata nessa encíclica, como a política, a fraternidade, o pós-pandemia, como é que nós vamos enfrentar esse momento de pós-pandemia, com essa humanidade nova, renovada que dela deve sair. Continuemos toda quinta-feira sobre a mesa algum tema importante. Na próxima quinta-feira, a educação. E daqui 15 dias, a gente volta para os últimos capítulos da Amores Letícia. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos, a cada um e as suas famílias. Até a próxima quinta-feira. Que Deus